Olá, meus cumprimentos a todos. Hoje eu vou explorar alguma coisa a respeito de equação do primeiro grau, técnica operatória de uma equação do primeiro grau, coisa bem simples, bem básica. Primeiramente, vamos examinar o que é uma equação. Então veja só, suponha que eu tenha 2x mais 5 igual a 11. Isso é uma equação. Essa estrutura é uma equação. Por quê? Eu tenho dois membros, dois lados, separados por um sinal de igual, e eu tenho um valor que eu não conheço, que é a minha incógnita, que eu vou simbolizar por x, por y, por m, por p, por uma letra qualquer, para dizer que eu não a conheço. Só que veja, se eu tivesse só essa estrutura, eu não posso dizer que isso é uma equação, porque ela não tem os dois lados. Isso é simplesmente uma expressão matemática, 2x mais 5. Eu não estou afirmando nada acerca dela, né? Agora, se eu tivesse alguma afirmação, mas desse tipo aqui, maior do que 11, isso é uma expressão matemática cujo nome é inequação. Por quê? Porque já não é mais uma igualdade, é uma desigualdade, porque poderia ser maior ou menor, aqui é maior. Então isso é uma inequação. Então, se mesmo que eu tivesse aqui um igual, isso começaria de novo, isso ainda é uma inequação. Tá? Inequação e do primeiro grau, porque o expoente da incógnita é 1. Né? Então, relembrando, isso é uma inequação do primeiro grau, isso é simplesmente uma expressão e isso é, de fato, uma equação. Aí como que eu resolvo? Simples. Quais são as operações matemáticas que acontecem sobre o meu x, que é a minha incógnita? Acontece uma multiplicação e uma soma. O que eu vou fazer? Eu preciso deixar esse x sozinho, isolado, ele absolutamente só. Aí eu vou ver que eu tenho uma soma e uma multiplicação. Na escala de prioridades, a soma e a subtração são as mais simples das operações. Portanto, elas são as mais fracas, elas vão embora primeiro. Sempre fazendo operação inversa. Guarde isso, é sempre a operação inversa. Aqui está somando, eu vou mandar esse 5 para o outro lado fazendo a operação inversa da soma, que é a subtração. Aí agora isso dá 2x igual a 11 menos 5, que dá 6. Veja, o que o 2 está fazendo com o x? Multiplicando. Qual é a operação inversa de multiplicar? Dividir. Então, 6 dividido por 2, que dá 3. De fato, 2 vezes 3, 6, mais 5, 11. Então, 3 é o valor dessa incógnita, que agora já não é mais incógnita porque eu descobri. Né? Na verdade, como é uma equação do primeiro grau, eu só tenho um valor para x. Se fosse uma do segundo, teriam dois supostos valores para x. Terceiro, 3 e assim vai. Né? Só que como é uma equação, eu preciso fazer o conjunto de solução. Então, o conjunto de solução é o número 3. Claro que, dependendo no universo maior, eu poderia escrever assim. O conjunto de solução, x pertence ao conjunto dos reais, tal que o x é o número 3. Essa é a resposta mais abrangente. Né? Isso é bastante simples. Vamos fazer um exercício um pouquinho mais complicado, só um pouquinho, tá? Então veja só, vou dar mais um exemplo. Vamos dizer que eu tenha x dividido por 3 menos 4 igual a 0. Tá? Vamos dizer quais são as operações que eu tenho aqui. Eu tenho divisão e subtração numa igualdade, portanto uma equação igual a 0.
o que eu preciso fazer? Quais são as operações? Subtração e divisão. Qual é a mais simples, mais fraca? Subtração. Vai para o outro lado somando. Portanto, x sub 3, 0 mais 4. X sub 3 é igual a 4. Agora, o que esse 3 está fazendo com o meu x? Está dividindo. Passa para o outro lado, multiplicando. X é igual a 4 vezes o 3. X, portanto, é 12. De fato, 12 dividido por 3 é 4. 4 menos 4 é 0. Então, o conjunto solução seria o número 12. Tá? E se quiser escrever daquela forma mais elegante, x pertence aos reais, tal que o x vale 12. Né? Esse tipo de coisa depende do universo que o problema ou a questão me deu. Se o universo está limitado aos racionais, racionais, aos reais, reais, naturais, naturais. Vai depender do universo delimitante, tá bom? Vamos colocar mais um exemplo. Vamos supor isso aqui sendo 4. Quais são as operações que eu tenho sobre a minha incógnita x, que é do primeiro grau? Multiplicação, divisão, subtração. O que eu preciso fazer? Vou, aos poucos, passando as operações para o outro lado. Quais são as operações? Multiplicação, divisão e subtração. A subtração é a mais simples, portanto, ela vai embora primeiro fazendo a soma. Então, isso vai ficar 4 mais 2. Portanto, 2x sobre 3 é igual a 6. Agora, tenho multiplicação e divisão. Aqui, elas estão na mesma hierarquia. Tanto faz você mandar primeiro a multiplicação, depois a divisão, ou do contrário, ou inclusive ambas ao mesmo tempo, porque elas estão na mesma hierarquia. Só que vamos mandar uma por uma para enxergar. Vamos fazer o seguinte, esse 3 está dividindo, vai passar multiplicando. Portanto, 2x é 6 vezes 3. 2x é igual a 18. Agora, o que o 2 está fazendo com o x? Está multiplicando. Ele sozinho vai ficar dividido pelo 2. Portanto, o x é igual a 9. Verdade, 2 vezes 9, 18. 18 divide por 3, 6. 6 menos 2, 4. Né? O conjunto solução, que às vezes a gente tem o nome também de conjunto verdade. O conjunto verdade é o conjunto formado pelo número 9. Tá? Então veja, é bastante simples, sempre fazendo pelas operações inversas. Né? Claro que eu vou complicar, vou colocar exercícios mais sofisticados. E outra, uma equação não necessariamente dá número bonitinho, redondinho, pode dar os números mais escabrosos. Tá? Pode ser fração, pode ser número negativo, pode ser um monte de coisa, não precisa ser tudo bonitinho. Né? Vamos colocar mais um exemplo para a gente ir evoluindo nos conceitos. Tá bom? Vamos supor algo desse jeito aqui. Até vamos melhorar um pouquinho. Pronto. Eu tenho uma coisa um pouquinho mais aparentemente difícil. Primeira coisa que eu vou perceber é o seguinte: eu tenho frações. Aqui tem uma fração. Então, eu vou me livrar dessas frações fazendo o mínimo múltiplo comum. Vou enxergar um número 1 aqui, de maneira a fazer o mínimo múltiplo. Qual é o mínimo múltiplo de 5, 2 e 1? É 10. Né? Então, eu vou fazer 10 menos 10 igual a 10. Aí, aqui, o que eu preciso fazer? Fazer a compensação. Aqui eu divido e o resultado eu multiplico. Então, veja, 10 divide por 5, 2 vezes 2x, 4x. 10 divide por 2, 5. 5 vezes 3, 15.
10 divide por 1, 10 vezes 8, 80. Agora, todo mundo está sobre o mesmo denominador. Então, eu posso anulá-los. Passando a limpo do que me sobrou, deu isso aqui. Agora, essa é uma equação do modelinho mais simples que a gente já viu. Agora, o que eu faço? Eu vou, 4x é igual 80 mais 15. Ele estava subtraindo, vai passar somando. 4x é igual a 95. X é igual a 95 dividido por 4. Ó, aqui eu não tenho condição de ter um número bonitinho, inteirinho, vai dar número quebrado. Eu posso deixar desse jeito, e não dá nem para simplificar, porque aqui só dá por 5, sim, e aqui dá por 2. Então eu posso deixar indicado dessa forma, né? Então, o conjunto solução seria quem? 95 sobre 4. Um pouquinho mais sofisticado, mas nada de muito difícil, né? Com mais um exemplo vai ficar mais claro. Vamos dizer essa equação. 3x sobre 5 mais 3 décimos é igual a 5 sextos. De novo, o que eu preciso fazer? O MMC, né? Entre quem? 5, 10 e 6. Então, veja, entre 5, 10 e 6, daria quanto? Dá por 2, que dá 5 e dá 3. Dá por 3, dá 5 e dá 1. Dá por 5, dá 1 e dá 1. Agora, quem é o MMC? Só multiplicar. 2 vezes 3, 6, 6 vezes 5, 30. Então, todas as frações serão sobre 30. Então, 30. Fazendo aquela compensação, eu vou dividir e multiplicar. Aí, o que dá? 30 divide por 5, 6. 6 vezes 3, 18. 18x. 30 divide por 10, 3. 3 vezes 3, 9. 30 divide por 6, 5. 5 vezes 5, 25. Posso eliminar o denominador, passando a limpo. 18x mais 9 é igual a 25. 18x vai ser 25 menos 9. 18x serão 25 menos 9, 16. Agora, o x sozinho, 16 sobre 18. Aqui dá para simplificar, dá para dividir por 2 e por 2. Portanto, isso me dá um 8 sobre 9. Aqui já não dá mais, para por aqui. Então, qual é o conjunto solução? O conjunto solução é simplesmente 8 nonos. Né? É bastante simples, sempre dessa forma. Né? Então, eu vou colocar mais exemplos e nós vamos resolvendo e seguindo esse jeito de fazer, que isso me permite resolver realmente qualquer equação do primeiro grau.